A sombra no espelho vermelho, arquétipos e inconsciente coletivo na paisagem marciana. Douglas Quaid representa a crise da persona. Sua identidade superficial como operário da construção civil mascara o arquétipo do guerreiro, Heiser. Essa fragmentação simboliza o conflito entre o eu consciente e o self autêntico, conforme a psicologia junguiana. A persona de Quaid é uma construção artificial imposta por Corrigan, destinada a suprimir sua essência arquetípica. O apartamento claustrofóbico na Terra remete à limitação da consciência egóica, enquanto Marte emerge como o inconsciente coletivo, repleto de símbolos universais como a mulher enigmática, a rebelião e a busca pela verdade. A colônia marciana, com seus domos sufocantes e mutantes marginalizados, encarna o arquétipo da sombra coletiva. Os mutantes representam os aspectos reprimidos da psique humana, rejeição, dor e exclusão. Coato, o líder psíquico que vive em simbiose com seu irmão, personifica o arquétipo do Senex, o sábio, guiando Quaid em sua jornada interior de autoconhecimento. A escassez de oxigênio simboliza a asfixia espiritual decorrente da negação do self. Melina figura como a ânima, mediadora entre Quaid e seu eu profundo, Heiser. Seu surgimento em sonhos antecipa o despertar da memória arquetípica, conforme o princípio junguiano, de que a ânima viabiliza o diálogo entre consciente e inconsciente. O conflito entre Laurie, ânima negativa e traiçoeira, e Melina, ânima integrada, reflete a luta interna pela reconciliação com o feminino psíquico. A ativação do reator alienígena que provoca a catástrofe ecológica e um novo céu azul conecta-se ao arquétipo junguiano do apocalipse. Este não é apenas destruição, mas renovação. A etimologia do termo apocalipse indica a exposição de verdades ocultas e o impulso para a transformação. O evento ecoa mitos universais de dilúvio e renascimento, em que a destruição antecede a criação de uma ressoa nova com o ordem. monomito do herói de Joseph Campbell, chamado à aventura em Recall, provações nas perseguições em Marte, encontro com o mentor Coato e retorno com o Elixir, simbolizado pelo oxigênio para Marte. A prostituta de 3 seios em Venusville evoca deusas tripartidas, como as Moiras, simbolizando fertilidade e decadência em uma sociedade distópica. O filme problematiza a natureza da realidade por meio de símbolos junguianos. Recall representa a ilusão da persona, enquanto o sonho marciano simboliza a intuição do inconsciente. O suor do Dr. Edmar durante sua aparição em Marte, detalhe que denuncia sua realidade física, reforça que arquétipos se manifestam também. Condicionamento operante na distopia marciana. O controle do oxigênio por Corrigan funciona como um estímulo discriminativo eficaz, regulando comportamentos por meio do reforço negativo, que alivia a asfixia mediante obediência, e punição positiva, que sufoca diante da dissidência. Marte opera como uma câmara de condicionamento skinneriana, onde a privação de ar é o eixo central do controle operante. Os mutantes, confinados em Venusville, são exemplo de extinção comportamental, cujo comportamento desviante é silenciado pela restrição dos recursos vitais. A supressão da identidade de Hauser via implante de memórias é uma manipulação das contingências ambientais que substitui reforçadores naturais como autonomia por estímulos aversivos condicionados, como medo e alienação. Laurie, agente de Corrigan, atua como reforçadora generalizada, punindo respostas indesejadas, como a curiosidade sobre Marte, e reforçando a persona artificial de Quaid. A rebelião liderada por Coato exemplifica o condicionamento por reforço intermitente. As vitórias táticas, como o resgate de Melina, reforçam o comportamento insurgente, mesmo diante de punições severas, como a morte de George/Coato. Benny, o taxista traidor, representa a discriminação de estímulos com reforçadores concorrentes, entre recompensas do regime e lealdade aos mutantes. Os ambientes funcionam como contextos moduladores do comportamento. O apartamento na Terra é um espaço de privação estimular, onde comportamentos exploratórios são punidos.
Recall configura-se como uma câmara de controle que oferece reforçadores condicionados, memórias prazerosas, para mascarar privações reais. Johnny Cab simboliza a automatização skinneriana, cujo roboísmo grotesco representa a dessensibilização em sociedades tecnologicamente metáfora para mecanismos atuais de controle social, como o capitalismo de vigilância, que coleta dados para implantar desejos consumistas artificiais, e o autoritarismo ambiental, que controla recursos essenciais para subjugar populações, tal como o oxigênio em Marte. A ativação do reator alienígena marcou o ápice da modificação das contingências ambientais, substituindo um ambiente controlador de escassez por um emancipador com atmosfera livre. Essa ação destrói Corraden e redefine os estímulos discriminativos da sociedade Douglas marciana. Quaid, da fragmentação ao self. Hauser representa a sombra de Quaid, o lado reprimido, violento e pragmático. O confronto com Cohaagen, que revela que Hauser era seu aliado, simboliza o reconhecimento junguiano de que a sombra contém potencial criativo e destrutivo. Integrar a sombra não significa anular, mas assimilar ao self. A persona Quaid desintegra-se progressivamente, revelando o conflito entre identidade imposta e essência autêntica. O momento decisivo ocorre quando Quaid rejeita Edmar, rompendo com a ilusão da persona. O uso de disfarces, como a cabeça feminina holográfica, simboliza a fluidez identitária no processo de individuação. Melina, ânima projetada, que se torna real, evolui de imagem onírica a parceira ativa. O beijo final sob o céu azul representa a conjunctio, a união dos opostos que integra masculino e feminino. Laurie, ânima negativa, é transcendida, simbolizando a superação da dependência emocional. 4, por sua vez, encarna o arquétipo do sábio. Sua morte física não extingue sua função psíquica. Sua sabedoria permanece como imago interior que guia Quaid. A relação simbiótica com George expressa a interdependência entre consciência e simboliza o self integrado. A dúvida de Quaid quanto à realidade da experiência não diminui a transformação, mas a fortalece, pois arquétipos são reais psiquicamente independentemente da realidade empírica. O Apocalipse Marciana cumpre sua função de revelar que identidade e liberdade são construções internas antes de externas. Total Recall sintetiza a máxima junguiana de que quem olha para fora sonha, mas quem olha para dentro desperta. A jornada de Quaid/Hauser revela o processo de individuação não como linearidade, mas como colapso de dualidades entre real e ilusão, herói e vilão. Em um mundo onde memórias são mercadorias, o filme afirma que o self é inalienável. Assim como o reator marciano, o inconsciente, uma vez ativado, libera forças transformadoras, mesmo que isso signifique o fim do mundo conhecido. O encontro consigo mesmo pertence às coisas mais desagradáveis, evitadas por quem faz de tudo para manter a ilusão. Mas há sonhos que são realidades secretas. Carl Gustav Jung. Memórias, sonhos e reflexões.